Você conhece a janela 414? Você sabia que em diversos países da Europa essa janela está se fechando, mas em outros ela está mais aberta do que nunca? E o mesmo acontece na Oceania. Quer saber mais? Vem com a gente! Bem-vindo ao evento missionário do Seminário Betel Brasileiro em Niterói. Hoje vamos falar um pouco sobre a janela 414 na realidade da Europa e da Oceania. Nós dividimos este vídeo em 3 partes. Nessa parte, vamos falar um pouco sobre o que é o Senan e a janela 414 e gostaríamos que você convidasse as crianças, pois preparamos algo muito especial para elas. Na segunda parte, vamos falar sobre a realidade da Europa e lindos projetos que têm acontecido por lá. Na última parte, vamos falar um pouco sobre a Oceania e queremos que você seja despertado para missões. Que Deus nos abençoe. O que é o Senan? Qual é o objetivo do Senan? O Senan é o Centro Acadêmico de Missão e faz parte da grade curricular do Seminário Betel Brasileiro. E tem como objetivo informar a respeito das necessidades espirituais e sociais e econômica de cada nação e povo, bem como a sua história e situação política atual. Conhecer as prioridades missionárias do mundo e estudar estratégias de envolvimento pessoal e de alcance em cada situação estudada. Despertar os alunos e igrejas a vocação e o interesse por missões. Vamos juntos aprender sobre Europa e Oceania. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e eu quero compartilhar com vocês um pouco do tema deste ano. O que escolhemos foi falar sobre janela 4x14. Ela vai compreender todas as crianças e adolescentes do mundo entre 4 e 14 anos. Estima-se que 30% das pessoas no mundo, algo em torno de 2 bilhões de pessoas, estão exatamente nesta faixa etária. E a grande maioria nunca ouviu falar do Evangelho. Acho que agora você percebe o quanto é importante falarmos desse assunto. Um Evangelho que ainda não foi propagado e alcançado por esta faixa etária entre 4 e 14 anos. Quanto é importante as crianças e adolescentes serem atingidas também com o Evangelho. O tema que escolhemos é o que ouvimos e aprendemos, contaremos às gerações vindouras, sobre a divisa alcançando essa geração para o reino de Deus. Existe uma janela que você talvez queira conhecer, não do tipo que te permite olhar para o céu. Essa é uma janela que se abre dentro do coração de uma criança. Uma janela de tempo. Mais de 70% de todas as decisões feitas por Cristo acontecem durante uma janela de tempo muito precisa, entre as idades de 4 e 14 anos. E aqueles que aceitam a Jesus durante essa janela estão mais inclinados a permanecer na fé. Mas essa não é uma surpresa, certo? Até mesmo Jesus disse: a menos que nos tornemos como uma criança, nunca entraremos no reino dos céus. Aqui temos uma importante questão. Se 70% de todas as decisões por Cristo acontecem durante a idade de 4 a 14 anos, por que a média do foco de investimentos dos recursos da igreja é de apenas 3% nessa janela? Lembra de quando as crianças vieram para Jesus? Seus discípulos disseram: não perturbem o mestre. Os discípulos olharam de cima para baixo, mas Jesus se abaixou e viu janelas abertas, corações abertos, mentes abertas, sedentas de amor. E ele disse: deixe que as crianças venham para mim, pois o reino dos céus pertence a elas. Na verdade, Deus muitas vezes viu e mostrou o completo potencial das crianças nas Escrituras. Como Davi,
um simples pastor de ovelhas escolhido por Deus para matar um gigante. Samuel, um pequeno garoto, foi chamado durante a noite para ser profeta de Deus. Miriam salvou seu irmão Moisés para que ele pudesse salvar o povo de Deus. E Jesus mesmo, que aos 12 anos já demonstrava grande sabedoria entre os adultos na sinagoga. Onde o mundo vê imaturidade ou loucura, Deus vê janelas abertas, ternas, de coração confiável e submissas à sua orientação. Mas as crianças de hoje precisam de nossa ajuda. 1 bilhão de crianças ao redor do mundo, representando metade de todas as crianças vivas, sofrem pobreza física, enquanto crianças em países desenvolvidos vivem pobreza espiritual. Apenas 3% delas veem a vida através de uma perspectiva bíblica. Mas nós podemos trazer esperança. 4 entre cada 5 crianças estão famintas de Deus. E nós podemos ajudá-las a encontrá-lo e despertar o coração que crê que Deus já vê neles. Hoje, nós temos a incrível oportunidade para milhões de janelas abertas. Crianças em nossos lares e ao redor do mundo, receptivas à verdade. Então vamos dar o nosso melhor, onde isso fará muita diferença. Vamos ver e perceber as crianças da mesma maneira como Deus as percebe, porque a melhor maneira de fazer brilhar a luz nesse mundo de escuridão é através de janelas abertas. Graça e paz a todos. E hoje estamos aqui para apresentar uma obra de Charles Spurgeon chamada Pescadores de Criança, a qual hoje nós estamos trazendo aqui para vocês terem um pouco de conhecimento sobre esta obra maravilhosa, a qual ele nos ensina como aplicar as doutrinas de Cristo às crianças, como ele traz para nós o evangelho simples e objetivo para que atinjamos as crianças, para que façamos com que elas caminhem na presença de Deus até quando forem velhas não se desviarem. Durante os 23 capítulos que ele escreve, ele sempre nos traz à memória que não podemos impedir as crianças de vir até Cristo. Pelo contrário, devemos cada vez mais atraí-las para a presença de Deus. E você vai ver que durante esta obra, ele sempre volta a falar que as pessoas que se dedicam a este ministério têm que ser pessoas dedicadas, preparadas, pessoas ávidas a receber o conselho de Cristo, a receber a vontade do Senhor. Você tem que estar disposto a trabalhar com criança, porque não é uma obra fácil, mas os resultados são maravilhosos, porque você cuidará dos futuros pastores, diáconos, evangelistas, homens que irão propagar a palavra de Deus. Então é importante que você esteja consciente da responsabilidade, e ele nos faz entender isto neste livro, que descorre muito bem, de forma bem clara e objetiva, todos os passos que devemos fazer para que as crianças caminhem até a presença de Deus. Continue conosco neste vídeo e você vai gostar muito de tudo que tem para vir. Deus abençoe. O livro Pescador de Criança, de Charles Spurgeon, o que mais me impactou foi a passagem da Sunamita, que está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 37, que fala a respeito de uma mulher que não tinha filho. O profeta Eliseu orou e no tempo determinado Deus deu um filho para aquela mulher. E passado algum tempo, aquela criança já estava mais ou menos numa faixa de 7 a 8 anos de idade, e aquela criança veio a falecer. E aí ela pegou aquela criança, colocou naquele quartinho, na cama do profeta, que ela havia feito, preparado, para quando ele passasse por aquela região, ele se hospedasse ali. E aí pegou um dos seus moços e foi até o encontro do profeta. E chegando lá, ela explicou, contou para ele o que havia acontecido, ele veio, orou novamente, fez alguns movimentos com a criança e a criança ressuscitou e entregou a sua mãe. Então a gente observa que quando Deus opera um milagre em nossas vidas, não é pela metade, sim por completo. Queria deixar um comentário sobre este livro, Charles Spurgeon, Pescadores de Criança. Está lá no capítulo 12, página 88, que diz assim:
Diga às crianças que a ruína deles veio pela queda e que há salvação para eles somente com ser redimido pelo sangue de Jesus Cristo e regenerado pelo Espírito Santo. Conserve constantemente diante deles essas verdades vitais, porque assim terá a tarefa agradável de lhe contar o doce assunto da lição final. Então, achei muito interessante, porque eu não tinha entendimento, que as crianças tinham a capacidade, a inteligência de entender o que é pecado e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Dentre tantas, uma das frases que mais me marcou no livro está na página 148, que diz: todo púlpito verdadeiro é erguido no céu, o que significa que o verdadeiro pregador passa muito tempo com Deus. Se não oramos a Deus por uma bênção, se o alicerce do púlpito não for edificado em oração particular, nosso ministério aberto não será um sucesso. Assim é com você. O poder de cada professor verdadeiro precisa vir do alto. Se você nunca se recolher para orar e fechar a porta, se nunca rogar junto ao lugar celeste de misericórdia por sua criança, como pode esperar que Deus o honrará com a conversão dela? Eu vou ler a página 28, um parágrafo que diz assim: quando o Senhor chama um homem para um trabalho, ele lhe dá o preparo necessário para isso. Como Pedro foi preparado para alimentar os cordeiros de Cristo? Primeiro, sendo alimentado ele mesmo. O Senhor lhe deu uma alimentação antes de lhe dar uma comissão. Você não pode alimentar cordeiros nem ovelhas, a não ser que tenha sido alimentado. Então, muito certo, né, de que esse parágrafo, essa parte do livro, ela quebra um estereótipo equivocado, que muitas vezes é atribuído aos professores de escola bíblica dominical voltado para crianças, como se essa função delegada a eles fosse uma função menos importante. Os menos preparados é que são designados para trabalhar com crianças. E, na verdade, isso é desmentido aqui a todo instante no livro, mas de forma muito densa aqui, quando fala, né, que antes de lhe dar uma comissão, o Senhor tem que alimentar. Então, aquele que vai preparado, que vai trabalhar com as crianças, ele tem que ser preparado, ele tem que ser moldado, né? E as pessoas confundem, né, na verdade, o perfil dessa pessoa que trabalha com as crianças, que é um perfil de um trabalho humilde, aparentemente despretensioso, é um trabalho que não gera ostentação, não gera briga na igreja entre os irmãos de quererem, né, pretenderem aquele cargo. Então é renegado a um espaço de menos importância, mas isso é uma falácia. Na verdade, é um investimento que, para quem trabalha com crianças e adolescentes, está investindo no reino, né, está trabalhando para aqueles pequeninos da qual é preparado o reino dos céus. Eu escolhi a frase, na verdade é um trecho que está no capítulo 6 desse livro. Mas se for questão de insignificância, quem pode esperar obter a atenção divina? Se pensamos que as crianças devem ser pequenas à sua vista, o que somos nós? Ele vê as ilhas como coisas muito pequenas. Os habitantes da terra são como gafanhotos. Sim, somos todos como coisa que nada são. Se fôssemos humildes, diríamos: Senhor, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Se imaginamos que o Senhor não notará o pequeno e insignificante, o que achamos nós de um texto como este? Até aqui, irmãos, o Charles Spurgeon aqui ele chama a atenção da gente, que depois que nos tornamos adultos da igreja, muitas vezes negligenciamos a maneira de ensinar as crianças e de colocar aquela atenção devida àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo falado por uma criança. O livro de Spurgeon, Pescadores de Criança, é um livro maravilhoso, uma leitura maravilhosa, principalmente porque vai encorajar todos aqueles que ainda menosprezam sobre a evangelização, o discipulado e o trabalho de criança.
Spurgeon vai nos dizer que é uma das tarefas a desempenhar mais importante como pais, mestres e pastores. Ele vai nos dizer que devemos ter todo o cuidado para tratar com a criança, porque nós estamos tratando com a alma e preparando essa criança para a eternidade. Entre os ensinamentos e frases que Spurgeon diz nesse livro, uma me marcou muito, profundamente, quando ele diz: fira, se for o caso, a mão de uma criança, mas eu vos rogo, não fira o coração. Fale qualquer coisa sobre coisas temporais, mas ao ensinar coisas espirituais, ensine a verdade. Fale somente a verdade. Eu vos encorajo a essa leitura. O que me chamou a atenção se encontra na página 10 e 11 desse livro. O texto diz o seguinte: somos exortados especialmente a alimentar os pequeninos, mesmo porque esse trabalho é muito proveitoso. Por mais que façamos com indivíduos convertidos com a idade avançada, nunca podemos fazer muito por eles. Ficamos contentes com eles, mas aos 70 anos, o que lhes resta, mesmo que vivam outros 10 anos? O tempo gasto com o treinamento daqueles que se convertem tardiamente é maior do que o tempo que o futuro reserva para o seu trabalho. Amados, isso é muito sério. Nós nos preocupamos com os que se convertem na vida, adulta, investimos muito, em estudos, em preparação, mas a criança, que é a geração, nós não damos a importância devida, não investimos tanto na maturidade dessa criança, não usamos todos os recursos disponíveis que nós temos. Caímos também num grande erro de não dar oportunidade à criança, à juventude. Se de fato nós acreditamos num potencial da criança, se de fato acreditamos nessa nova geração, nosso foco, toda a nossa atenção deve ser para elas. Quanto ao livro Pescadores de Crianças, de Charles Spurgeon, eu quero destacar a citação do autor, que diz que o menino é o pai do homem. E isso nos faz pensar que é na infância que há toda a formação do sujeito, do indivíduo, dos seus valores, o seu caráter. E é nesse momento de suma importância que ele seja instruído nos caminhos do Senhor. A frase que mais me marcou, que mais me impactou no livro Pescadores de Crianças, foi logo a primeira frase do livro, que diz assim: nem os melhores da igreja são bons demais para esta obra. E aí o Charles Spurgeon vai falar sobre a importância de cuidar dos cordeirinhos, esta obra a qual ninguém é bom demais para fazer, cuidar dos pequeninos, cuidar dos mais novos do rebanho. E ele termina o primeiro capítulo também fazendo uma outra afirmação que também me marcou muito na leitura desse livro. Ele vai dizer o seguinte: esse trabalho também é muito benéfico para você mesmo. Nós sabemos que exercita a nossa humildade e nos ajuda a permanecer mansos e humildes. Ele também treina a nossa paciência. Eu quero ser esse homem manso, humilde, paciente e que nunca vai estar bom demais para o trabalho de Deus, que vai sempre necessitar da ajuda do Senhor Jesus para realizar essa grande obra. O livro Pescadores de Criança, o capítulo que eu mais gostei foi o capítulo 7, Pastorei os meus cordeiros. O livro fala que devemos pastorear as crianças, e alimentar é pastorear. Também fala da importância dos 10 mandamentos, que se amarmos ao Senhor, nós vamos cumprir os 10 mandamentos. A valorização do amor, a valorização também do amor de Jesus por Pedro, a declaração do amor de Jesus por Pedro. Se tu amas, apacenta o meu rebanho. Oi, meu nome é Sophie
Eu tenho 4 anos. Como que faz 4? Deixa a mãe ver. Pode falar. Aí eu disse sim para Jesus, que eu vi algumas musiquinhas. Você disse sim para Jesus fazer o quê? Morar no meu coração. Ah, é? E por que você quer que ele more no seu coração? Porque sim. Você ama Jesus? Parece. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a Sofia, minha primogênita. Meu nome é Cíntia e ela fez 4 aninhos agora em abril. Assim como todos vocês, eu tô passando esse período aí, né, de pandemia em casa com ela e com a minha bebezinha, né? Estamos em casa, nossa família. E aí, o mês passado, eu fui surpreendida por esse sim que vocês ouviram, né? Ela tava brincando aqui na sala e veio correndo pra mim e falou: mamãe, eu quero dizer sim pra Jesus. Eu perguntei a ela: mas você sabe o que quer dizer sim pra Jesus, filha? E ela me deu essa resposta que ela falou pra vocês: sim, mamãe, eu quero que ele more no meu coração, porque eu amo Jesus. E o que uma mãe faz, né, nessa hora? A gente esquece, calma aí, filha. A gente esquece, parece que esquece um pouco, né, de tudo o conhecimento que a gente tem, porque a emoção toma conta, a presença do Espírito Santo. E, enfim, eu fiz, né, o que devia ser feito, né, falamos o seu nomezinho, né, e aí ela foi repetindo e disse que sim, queria que Jesus morasse no coração dela, pra ela fazer sempre o bem, né. Eu queria deixar pra vocês uma mensagem, né, pra todos nós. Eu tenho sido muito surpreendida com a questão da criança, né, pra mim é algo novo e completamente assim, nossa, uau, porque eu congreguei um tempo em uma igreja e agora estou em outra, mas nenhuma das duas tem um espaço para criança. Então, a Sofia nem costuma ir comigo à igreja, né? Ela fica em casa com o pai e eu quem vou. E ainda assim, nesse período onde a gente está em casa e buscando todos os dias, orando, né? Ela vê. E aí você vê que Deus te mostra que não é onde você tá, né? É quem você busca. E aí quando às vezes durante o dia eu tô fazendo um monte de coisa e por 2 vezes já ela virou pra mim e falou assim: mãe, você tá igual Marta, você me chamou, eu tô aqui na sala e você não tá nem me dando atenção. Significa que ela captou a mensagem de Marta e Maria melhor do que eu, melhor do que nós. Porque Jesus está presente em tudo, ele está presente na criança. Às vezes ele quer usar o teu filho, às vezes ele vai usar outras crianças, porque eles vão crescer para transmitir as mensagens dele. E eu creio que ele fala com a minha filha através dela, comigo, quando ele me alerta através dela: mãe, você tá igual Marta, né? Porque ela precisa de atenção, tem a bebê, elas precisam de assistência, não é só a casa, não é só varrer, não é só limpar, mas é o parar e apreciar a presença de Jesus na minha casa, é parar e apreciar o cuidado, o amor e o que Deus está fazendo através da vida da minha filha também. Então, assim como com a minha filha, ele opera com muitas outras crianças e isso para mim está sendo incrível, viver isso tão de pertinho, através da vida de alguém que, acima de tudo, é muito especial, que é a minha filha. Então, o que eu quero, né, o que a gente quer deixar de mensagem para as pessoas, né, filha, é que preste atenção na mensagem de Jesus. E, sem dúvidas, através das crianças, vem de uma maneira genuína, simples, mas que quem tenha ouvidos, ouça, né, o que o Espírito tem a dizer para nós, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo. Manda beijo. Pescar eu vou,
criançada. Olá, galerinha. Tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês algo muito interessante. Tá vendo? Tá tudo arrumadinho? Eu tô esperando, daqui a pouco vai chegar a minha nova classe. Eu vou ensinar, vou discipular, falar do amor de Deus, né? Ensinar a palavra de Deus. E eu tô aqui ansiosa, porque eu não conheço eles ainda direito, né? E eu tô aqui esperando eles. E aí, com isso, enquanto eles não chegam, eu resolvi compartilhar com vocês algo. Sabe por quê? Porque eu me lembrei agora da primeira vez que eu recebi de Deus uma missão. Você não sabe o que é missão? Missão é quando nos dão uma tarefa e nós temos que cumprir essa tarefa. E no caso, essa tarefa a que nós temos que cumprir é dada pelo nosso Deus, aquele que criou céu e terra. E nós temos que cumprir, né, quando nós levamos o Evangelho falando do amor de Deus às nações e aos povos. Eu estava me lembrando aqui do dia em que eu fui com os missionários pela primeira vez cumprir essa tarefa, que é falar do amor de Deus. Foi num lugar tão distante, numa aldeia em Papua Nova Guiné. Ah, amiguinhos, eu me lembro muito bem. Parece até que eu estou vendo. Nós chegamos naquela aldeia, sabe? As pessoas olharam, porque afinal de contas eram pessoas completamente diferentes deles. Nós não falávamos nem a língua deles. Eles falavam uma língua muito diferente da nossa. Eles ficaram nos olhando assim, meio desconfiados, nós entrando na aldeia, né? Nós éramos um grupo de pessoas, de missionários, né? E aí, de repente, eu vi um casal assim, um pouco distante, e fui cumprimentá-los. E quando eu cheguei perto, eu não falava a língua deles ainda, uma pessoa veio para me ajudar, mas eu fazia gesto de cumprimentar, sorria, né? E eles entendiam claramente. A esposa desse que estava do lado, do Bruce, ela logo sorriu para mim. Bruce não. Bruce era meio zangado, sabe? Mas mesmo assim, eu gostei daquele casal, né? E aí, nós estávamos cansados, fomos para o alojamento para dormir, porque afinal de contas era muito distante, nós precisávamos descansar um pouco. E lá, no alojamento, antes de dormir, eu e os meus amigos missionários, nós planejamos como é que seria o dia seguinte, que cada um de nós sairíamos na aldeia, bateríamos em cada porta para conhecer melhor as pessoas. E eu fiquei imaginando, mas como é que nós vamos fazer isso se nós não falamos a língua deles? Ah, mas aí teve uma pessoa que nos ajudou. Tinha um na aldeia que falava a nossa língua e nos ajudou. Amados, amiguinhos, eu nem conto para vocês. Para minha surpresa, a primeira porta que eu bati, quando me atende, quem era? Aquele casal, Bruce e sua esposa. Eu fiquei assim, maravilhada. E aí eles me convidaram para entrar, a esposa sorridente, Bruce ainda meio sisudo, zangado, mesmo assim me convidou para entrar. Eu me lembro muito bem, eles tinham na época 4 filhos, porque essa história já faz muito tempo, há mais ou menos 20 anos atrás, olha, tem muito tempo, foi logo quando eu comecei. E aí eu me lembro que eu entrei, comecei a observar a casa deles e eu reparei que no canto da sala tinha uma estátua. E eu perguntei para a pessoa que foi me ajudar, porque eu não entendi o idioma deles, o que era aquela estátua. Perguntaram para o Bruce e ele disse que aquela estátua era uma forma deles se aproximarem de Deus. Tá, saí da casa, fui andar pela aldeia e também observei, junto com os outros missionários, que aquele povo tinha muita dúvida sobre Deus e não sabia qual forma que eles podiam chegar até Deus. E nós também percebemos que poucos ali sabiam ler e escrever. Ah, eu não contei, Bruce sabia ler e escrever, mas nem todos da aldeia sabiam ler e escrever. Foi aí que nós, eu e os meus amigos missionários, tivemos uma ideia. Vamos construir um lugar em que nós possamos ensiná-los a ler e a escrever. Só que eu pensei, como que eu vou fazer isso se eu não sei falar a língua deles? Eu lembrei que eu precisava conquistar o Bruce. Sabe o que eu fiz, galerinha? Convidei Bruce para me ensinar o idioma deles. E não é que Bruce aceitou? Meio desconfiado, mas ele aceitou.
Aí, e também começou a nos ajudar a construir a casa onde nós iríamos ensinar e alfabetizar aquele povo que não sabia ler e escrever. E aí, o tempo foi passando, Bruce foi se aproximando mais de mim e gostou de mim. Aí, sabe o que aconteceu, galera? A casa ficou pronta, nós começamos a ensinar e a alfabetizar aquela aldeia, aqueles que não sabiam ler e escrever. Eu já comecei a falar o idioma deles, porque Bruce havia me ensinado, né? E à noite, sabe o que a gente fazia? De manhã, nós alfabetizávamos aquela galera que não sabia ler e escrever. E à noite, sabe o que nós ensinávamos? A palavra de Deus. Porque nós percebemos que naquela aldeia, muitos tinham curiosidade, saber quem era Deus, como se aproximar de Deus. Então, à noite, a gente ensinava tudo sobre a palavra de Deus. E aí, Bruce participava. Só que ele ficava lá no cantinho, mas ele, olha, bem que eu percebia que ele ouvia tudo. Um belo dia, numa das aulas, nós começamos a falar, né, que uma das formas de estar perto de Deus é receber o seu Filho Jesus Cristo. Eu me lembro que quando nós começamos a falar disso, Bruce todo acanhado, sabe, sem deixar eu desconfiar, foi se chegando para frente só para ouvir, saber quem era Jesus. Eu me lembro direitinho. Nós começamos a falar tudo sobre Jesus e Bruce ali ouvindo. No outro dia, para o meu espanto, quem estava lá novamente para aprender tudo sobre a palavra de Deus e conhecer sobre Deus? Bruce e sua esposa. E nós começamos a ensinar. Um belo dia, galerinha, para minha surpresa, sabe o que aconteceu? Bruce recebe Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus abriu, iluminou a mente dele e ele entendeu quem era Jesus, que Jesus era o Salvador e que somente através de Jesus nós poderíamos nos aproximar de Deus. Bruce recebe Jesus Cristo como Salvador e é batizado. Foi um dia de muita alegria, eu me lembro direitinho os filhos do Bruce, sua esposa, todos ali muito alegres, e Bruce desceu ao batismo, foi batizado nas águas. Que lá tinha um rio perto, nós batizamos Bruce lá, ou seja, ele confessou Jesus Cristo. E aí sabe o que aconteceu depois disso? Olha, ele frequentou a aula de discipulado, que nós ensinarmos sobre a palavra de Deus durante 6 anos, galera. Ele ficou 6 anos aprendendo tudo sobre Deus. E depois, sabe o que aconteceu? Ele também se tornou um professor para nos ajudar a ensinar a palavra de Deus na aldeia que nós estávamos e em outras aldeias. E com o passar do tempo, sabe o que aconteceu também? Depois de 6 longos anos, Bruce se tornou o primeiro missionário da aldeia e entendeu que ele precisava também levar o amor de Deus a todos os povos e a todas as nações. Por isso que eu estou aqui ansiosa para receber a minha nova classe, que eu vou ensinar tudo sobre Jesus. Vou poder ensinar para eles que nós precisamos reconhecer, como diz em Romanos 3:23, que o pecado nos afasta de Deus. E nós só podemos nos aproximar de Deus, né, através do amor que Deus nos deu, que foi quem? Jesus Cristo, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, para que nós não sofrêssemos a ira de Deus. Está escrito lá. Eu vou ensinar daqui a pouco para essa galera a mesma coisa que eu ensinei lá na aldeia, lá em Papua Nova Guiné. E aí eles vão aprender que através da cruz, quando Jesus foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados, que está escrito lá em 1 Coríntios 15:3, eles vão entender. Eu estou ansiosa para explicar tudo isso para eles. E aí, eu esqueci de dizer para você que Bruce entendeu.
E toda a aldeia de Papua Nova Guiné entendeu que Jesus Cristo é o caminho para Deus, que não existe outro caminho. Ele entendeu que aquela estátua que ele tinha lá na casa dele não podia levar eles até Deus, mas que o único caminho que os levaria até Deus era Jesus Cristo, através da palavra. E olha o que aconteceu. Todos naquela aldeia que receberam Jesus Cristo como Salvador, como Bruce e sua família, e alguns da aldeia, eles foram transformados. Sabe por quê? Porque só Jesus perdoa os nossos pecados e nos transforma em pessoas diferentes, ou seja, transforma a nossa vida de mentiroso a passar a falar a verdade, porque Jesus é a verdade. Eu estou aqui, está tudo preparadinho. Assim como eles receberam nos seus corações lá naquela aldeia, eles entenderam e o coração daquele povo se encheu de paz, de alegria, porque eles entenderam e receberam o amor de Deus. O coração deles agora estão cheios de esperança e eles agora também fazem parte dessa missão de levar o amor de Deus a todos os povos e a todas as nações. Tá bem? Queridos, com isso, eu quero dizer para vocês algo muito importante. Você também, amiguinho, pode ser um missionário. Sabe como? Você pode falar do amor de Jesus na sua escola, brincando com seus coleguinhas, no meio da sua família. Você não pode guardar aquilo que você aprendeu só para você. Você precisa compartilhar com seus amiguinhos e com todos à sua volta sobre Jesus. Sabe igual quando a gente usa as redes sociais e a gente acha algo bom e vai lá e compartilha? Eu queria te convidar a você compartilhar, a fazer parte dessa missão e compartilhar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações e a alguém que está pertinho de vocês. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. porque teu reino, poder e glória por todo sempre. Amém.